Deus quer que eu faça isso. Quero ler um pouquinho da palavra eterna de Deus antes de começarmos a orar pelos enfermos e procuraremos sair antes para que você possa voltar amanhã à noite. O versículo 19 do capítulo 4 de Romanos. Ele não enfraqueceu na fé nem atentou para o seu corpo já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando a glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. E agora quero tirar o texto, alguns minutos para falar, é fé em ação. Agora, a fé não está baseada sobre a areia movediças de ideias de homens. Não, se eu viesse aqui e ele dissesse que havia um anjo do Senhor no edifício, e é isso acontecendo, não tivesse algo para provar, você teria o direito de duvidar. Se eu dissesse que Deus deu o dom para fazer certa coisa e eu falhar, você diria então que está errado. Mas quando Deus vem e prova todas as vezes perfeitamente, então está correto. Deus provou. Então a fé tem que ter um lugar em que se basear. E se você for casar, se você se casar, a mulher com quem casar, ela tem que ter fé em você e você tem que ter fé nela, porque não pode se basear em outras coisas, você tem que ter fé no que está fazendo. E o único lugar sólido de base para a fé é na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma rocha sólida. E o sobrenatural tem que ser colocado primeiro na palavra do Deus vivo. Tem sido assim por todas as eras, como os homens antigamente, todas as eras, quando realmente encontravam a palavra de Deus e se agarravam a ela, a fé entrava em ação. Olhe, veja Noé, lá em Gênesis, quando Deus falou com Noé naquele dia, a palavra de Deus veio a Noé, ele disse para construir uma arca para salvar a família. E então, antes da destruição antediluviana vir, a terra não estava inclinada para trás desse jeito. E quando Deus disse a Noé para ele mandar chuva, você sabe que ele recebeu críticas, mas a fé não olha para as circunstâncias, para o que Deus diz. A fé não tenta razoar, a fé apenas toma aquilo que é. Agora, há dois tipos do que chamamos de fé hoje. E sinto muito dizer isso para a audiência esta noite, mas estou muito convencido de que há muita fé intelectual ao invés de fé do coração. Tantos revelações estão acontecendo no país, as pessoas com evangelistas, com tantas mil pessoas sendo salvas. Eu creio que muitas dessas pessoas não permanecem. Foi só uma emoção no culto e aquilo se foi. Muitas pessoas na reunião se levantam a mão, dizem que estão curadas, voltam por emoção, mais por psicologia do que por revelação divina do Senhor Jesus. Agora, se você crer isso de todo o coração, 10 mil demais não te fariam desistir. A sua fé não é emoção. Agora, quando Deus falou com Noé, ele disse que foi impossível, nunca havido chuva, nenhuma nuvem, mas Noé sabia que ia chover, porque Deus disse que sim. Agora, ele foi considerado fanático e foi considerado meio louco. Verdadeiro fanático, e quase sempre você encontra pessoas que ousam tomar a Deus em suas palavras e são consideradas neuróticas e fanáticas. O verdadeiro crente nunca teve o mundo dando tapinhas em suas costas. O mundo sempre estava contra ele, porque ele toma Deus em sua palavra. E Deus nunca foi amigo do mundo, ou vice-versa. Eles são contra Deus porque não conseguem entender Deus, e você nunca conhecerá Deus a não ser por fé. Mas Noé continuou temendo, sabendo que estava vindo uma destruição, e construiu a arca porque tinha sua fé descansada na palavra eterna de Deus. Não importava quantas pessoas dissessem que não poderia acontecer, não importava quanta ciência varresse todo lugar do globo e algumas nuvens, se não houvesse. Mas se Deus disse que choveria, dependia de Deus fazer chover.
Se Deus disse, acabou. É o que deveríamos fazer, esse pequeno grupo aqui. Tomar Deus pelo que Ele diz. Não faz diferença como está a situação, não arrazoe. Se você tem fé intelectual, você vai arrazoar. Você vai tentar arrazoar dizendo, deixe-me ver. O médico disse que não posso ficar bem. O médico... Mas isso é razão. A fé não arrazoa. Quantos aqui estão aqui que o médico já desenganou? Olha, veja as grandes clínicas, John Hopkins, Mayo Brothers, e o meu ministério, eu tenho visto Deus Todo-Poderoso fazer as pessoas ficarem desapontadas ao curar a pessoa que disseram que era impossível. E, vejam, é a fé das pessoas. Nada contra as clínicas ou médicos, eles são bons, mas é o homem. Mas Deus é ilimitado. Mas quando Deus diz algo, será dessa maneira. E observe, a ciência vai tentar provar que Deus é mentiroso. Deus certamente tinha cometido um engano, disseram, quando ele disse que tinha feito o firmamento antes que houvesse o sol para produzir luz. Mas sabe que andaram mexendo no laboratório de Deus e descobrindo que Deus estava certo. Então a Bíblia diz que seu corpo é cheio de luz. Descobrimos que os antigos cientistas disseram que era loucura, não havia nenhuma luz no corpo, mas a Bíblia diz que seu corpo é cheio de luz. E o raio-x prova isso, ele tira sua luz e seu corpo para tirar a foto dentro de você. Então Deus está certo. E aqui, algum tempo atrás, disseram que a Bíblia estava errada quando falaram que o homem pensa com o coração, mas não há faculdade no coração para pensar. Mas eles chegaram à conclusão que Deus estava certo. No fundo do coração, um pequeno compartimento há, e uma pequena célula, lugarzinho menor que uma célula, que nem mesmo tem sangue, não existe no coração do animal, só no coração humano. E dizem que é a ocupação da alma. Então, de todas as maneiras, Deus vive no coração, o homem pensa com o coração, não com sua mente. E arrasou aqui, mas crê aqui. Então, se você tem concepção mental da Bíblia, você diz, bem, creio porque li, Deus tem que revelar ao seu coração. Nenhum pode chamar Jesus Cristo, a não ser pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha no coração. Então, se um homem crê no coração, não tem medo de colocar a fé à prova. Mas se você crê mentalmente, arrasou e diz, bem, não conseguiria isso. Ela pode ter ficado bom, mas não sei quanto a mim. Mas se você basear realmente sua fé na palavra eterna de Deus, está no fundo do coração, todos os demônios do inferno não poderão te atrapalhar. Eu sei do que estou falando, porque já vi isso, a fé em ação, e mesmo tenho testado e sei que é verdade. Eu estive na plataforma e desafiava a audiência, milhares de pessoas. Com Bombaim, na Índia, já desafiei 500 mil pessoas, 17 diferentes religiões, virem a plataforma e mostrar o sinal visível de ser um sobrenatural. Mas 2 vezes estavam tentando fazer uma feitiçaria contra mim. E eu desafiei um homem cego, e ele deu a visão a ele ali mesmo, e a coisa virou totalmente ao contrário. A única coisa que você, Deus assim disso, isso é o suficiente para mim. E isso é exatamente assim. Já nesses 8 ou 9 anos que você passaram no ministério, ele ainda está fazendo, e vai continuar a fazer, porque dele é Deus e não pode mentir. A palavra de Deus é verdadeira. E se Faraó tivesse olhado na palavra de Deus, tivesse mudado a atitude com relação a Moisés, e se ele tivesse olhado e visto que prometeu na sua palavra e tiraria os filhos de Israel fora do Egito, ele teria mudado de atitude com relação ao povo, mas não era o culpado. Ele é a igreja, um homem religioso, e a igreja, porque você poderia chamar de crente mental, crente psicológico, o que quer que você queira chamar, mas ele não tinha a revelação de que Deus ia fazer aquilo, mas se tivesse tido aquilo. Agora Moisés, com o seu pé no trono, filho de Faraó, governador, ele se torna governador, seria capitão-chefe da maior nação militar do mundo. O Egito era a nação comercial mais importante do mundo naquela época. E Moisés, com o pé no trono, 40 anos, e poderia ter sido, mas escolheu outra coisa, porque olhou para a palavra de Deus e viu que Deus tinha feito a promessa.
E a fé de Moisés não estava baseada no que poderia fazer com o exército, ou baseada sentado no trono de Faraó. A fé dele estava baseada no que o assim diz o Senhor disse. O que ele teve de fazer, em vez de sentar-se no trono de Faraó e ter donzelas trazendo vinho e comida, mas ele olhou para aquele deserto e ele levaria 2 milhões de judeus, não mais do que pagãos, para levá-los ao deserto, onde não havia coisa alguma que crescesse. Teria que alimentá-los em jornada por 40 anos. Ele teve deserto, desapontamento e tudo mais, mas a palavra de Deus deu a promessa que ele levaria através a terra prometida. E Moisés pegou a palavra de Deus, e senão ele teria sido conhecido como outro faraó. Mas ele é imortal entre os homens hoje porque escolheu ser o libertador e colocar sua fé em ação. Como se fará isso? Como se pode guiar um homem, guiar 2 milhões de pessoas para uma terra prometida? Porque Deus disse, e ele recebeu confirmação por anjo, e falou-lhe que ele tinha nascido para esse propósito. E Moisés sabia do que estava falando. Então ele não ficou choramingando, ele pôs sua fé em ação. É assim que você faz, não importa quanta fé você tenha. Se não a usa, não fará nenhum bem a você. Que bem faz conhecer Deus de Moisés se ele não é mesmo Deus hoje, que faz um Deus histórico? Então, para vocês, pessoas que vão à igreja, sua igreja somente ensina sobre fato histórico, sobre Pentecostes e coisas assim. E para que serve isso? Não mais do que ler a respeito de George Washington, Abraham Lincoln, conforme a história, George Washington, mas morreram e foram enterrados, conforme a história. Mas Jesus Cristo vive, ele morreu, ressuscitou, de acordo com as Escrituras, e está vivo para todo sempre. Isso foi o que Washington fez. Você crerá em Washington, você crê em Washington e duvida de Cristo. Mas a fé genuína é que é colocada em ação. Precisamos de fé real. E ousem colocar a palavra de Deus em seus corações. E você tem que aplicar a palavra a alguma geração passada, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é Deus para sempre. Nunca falha. É o mesmo princípio, ele é o mesmo poder, é o mesmo hoje à noite, como quando caminhou pelas praias da Galileia. Ele prova que ressuscitou dos mortos. E é agora, o tempo presente, nós o vemos. Alguns dias atrás, uma mulher se levantou da cadeira de rodas, recebeu visão e Deus revelando coisas, segredos e coisas assim. É uma prova infalível que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso tira o osso da galinha, coloca uma coluna dorsal forte em você. Quando você chega a descobrir que Jesus, ele ressuscitou entre os mortos, está aqui esta noite. Sua fé em ação. Que bem, para que ele servirá um Deus histórico, se ele não é o mesmo Deus hoje? Que servirá, ler sobre George Washington, se ele está morto e sepultado. É um fato histórico, mas Jesus ressuscitou dos mortos, é o mesmo hoje. E que adianta pintar o fogo para um homem que está congelando? E é assim que as pessoas tentam mantê-lo vivo. Não é de se admirar que tenhamos uma religião falida nos Estados Unidos. E é uma farsa espiritual. É porque falharam em representar o correto. Estão tentando ensinar para eles um Deus histórico, mas Deus ressurreto é ressurreto e ativo agora mesmo para confirmar sua palavra. Precisamos de representantes da audiência que estejam querendo descansar sua alma em qualquer palavra que Deus disse, colocá-la em ação. E o que precisamos de homens e de mulheres que se levantem e chamem o diabo de mentiroso e digam: Jesus Cristo te destruiu, tirou todo o direito que você tinha. Eu estou em Cristo e o mundo me pertence. Para que serviria um pássaro se ter asas, se você o mantivesse na gaiola e não pudesse voar? Não precisa de asas, então. Mas é a mesma coisa, os milagres passaram. Existe um Deus, sim, cremos em Jesus Cristo como Filho.
eu o aceitei como meu salvador pessoal, mas vou te dizer, todas essas coisas já passaram, todos esses milagres já passaram, suas asas então não servirão nada para você. Para que servirá isso? Não vai servir nada, mas você tem que colocar em ação. Jesus vive hoje e colocarei esta fé em ação. Ele vive hoje, é mesmo Jesus. Bartimeu pode confiar nele, também posso. Se a mulher com fluxo pode confiar, eu também posso. Ele está com os braços abertos e aceitando qualquer que desejar, venha e beba da graça da água da vida. Você pode pegar o seu pássaro e dar para ele de comer. Pode ser que você dê tudo o que precisa para ele, ração e tudo mais. Mas para que serve isso? Ele não adianta ter asas, você desenvolver asas se ficar na gaiola. Então você pode ensinar todo tipo de teologia, esse tipo de coisas, mas não adiantará nada se você não conseguir confiar em ensiná-los. Então, e o que precisamos é soltar-nos, deixar sua fé entrar em ação. Eu gosto de Davi. Ele conhecia os profetas Samuel, tinha derramado azeite sobre a cabeça e ele estava lá com todo o grande Golias fazendo desafios ao exército de Deus e acuado com a teologia deles, mas eles estavam com medo de se mover. Então apareceu o desafio e fez o desafio. Ele apareceu e fez o desafio. É um baixinho, magricela, com um pedaço de pele de ovelha. Eles falaram: vocês, esse filisteu circunciso, estão deixando ele desafiar os exércitos de Deus. Ele estava pronto para pôr o que tinha em ação. Aleluia. É a sua fé. Alguém pegará o que tem e coloca em ação. Solte sua fé. Então falou para Saul: teu servo estava pastoreando, rebanhando o rebanho de meu pai, e um urso veio e eu fui atrás. Eu tirei da boca dele, e Deus me ajudou a fazer isso. Quanto mais ele me ajudará com um circunciso filisteu que está desafiando o exército de Deus vivo. Sim, Saul quis enviá-lo para o seminário. Ele pegou sua grande armadura, colocou sobre Davi, mas estava pesado. É como hoje, temos teologia de mais diferentes graus e doutores e tudo mais. E você sabe que Saul descobriu que essas vestes eclesiásticas não serviam. Tire essa coisa de mim, ele disse. Não consigo usar isso, não serve para mim. O Espírito Santo me salvou, o Espírito Santo me deu esta fé. O Espírito Santo é bom o suficiente para que eu confie nele. Eu sei que eu colocar em ação, esta é a sua palavra. Deus fará com que aconteça. Deus faria a mesma coisa por você. O Deus de Moisés não está morto. O Deus de Davi não está morto. Este Deus ainda está vivo. Quando Jesus veio, sabia quem ele era. Quando foi lá na sepultura de Lázaro, depois do pai mostrar a visão, ele foi lá, ele já estava morto por 4 dias, ele não voltou, ele sabia o que ia acontecer, e ele disse: nosso amigo Lázaro dorme, vou acordá-lo. Eu te agradeço, pai, já teres me ouvido. Mas quando ele chegou lá na sepultura, não havia dúvida em sua mente. Ele disse: pai, te agradeço por já teres me ouvido, mas por causa desses que estão ao redor, disse: Lázaro, sai para fora. E um homem que estava morto por 4 dias saiu. Ora, ele sabia onde ele estava firmado, ele sabia que era Cristo ungido, ele sabia que tinha a palavra de Deus, ele sabia que aquilo era Deus que lhe tinha mostrado, era verdade. E ele prometeu para você: o que quer que pedir em meu nome, eu o farei. Ele derrotou o diabo com a palavra de Deus. O diabo veio perante ele e disse: faça um milagre diante de mim. Eu quero ver. Você é um operador de milagres. Faça alguma coisa diante de mim. Aquele diabo ainda vive. Faça essas pedras transformar em pé. Mas ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem.
mas toda a palavra que sai da boca de Deus. É onde a fé dele estava ancorada. É onde a fé de cada homem e mulher deve estar ancorada nesta noite sobre a palavra viva de Deus. Se você crer nela, você pode colocá-la em ação. Jesus, quando esteve aqui na terra, disse: na verdade, vos digo que não posso fazer nada por mim mesmo. Eu sou filho de Deus, mas o que o Pai me mostra, isso eu faço. Eu vim para fazer a vontade do Pai. E quando ele se foi, disse que esse ministério não acabaria, porque as mesmas coisas que eu faço também fareis, porque eu estarei convosco e em vós até o fim do mundo. E é um sinal. Aleluia! As mesmas obras que eu faço, fareis também até o fim do mundo. Haverá pessoas que não me verão mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco mesmo em vós até o fim dos tempos. Jesus Cristo é ressuscitado, está nesta noite. Seus poderes sobrenaturais ainda estão entre nós, seus grandes sinais e maravilhas, coisas que nunca aconteceram desde os dias do apóstolo, estão acontecendo nesta noite. Digo isso humildemente. Aqui está a evidência direta científica que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos. A mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel pelo deserto, que libertou Pedro das grades, o mesmo que estava diante de Paulo, enviou aquela luz brilhante e cegou os olhos dele, e os homens que estavam perto não conseguiam ver nenhuma luz, mas Paulo ficou cego e ele teve que ser guiado pela cidade, e a luz estava tão brilhante, aquela mesma luz, o Senhor Jesus Cristo está aqui esta noite, provando a si mesmo por sinais infalíveis e maravilhas que Jesus Cristo, que Ele está aqui. Coloquem sua fé em ação, não fique com medo, não fique com medo. Levantem-se corajosamente à liberdade de Cristo, que Cristo os libertou. Não se prenda mais à gaiola, saiam dela, derrubem as paredes. Cristo derrubou as paredes da separação e nos fez livres. E nós estamos prontos para voar. Eu gosto disso.